bem-vindos a um novo programa aqui na Média Canal, dedicado à discussão dos problemas que acontecem ao longo da semana. O nome é A Semana, precisamente por isso. Tenho comigo como convidados o Eldado Mário, que é um homem do direito, e o Nuno Camilo, que também é um homem de direito, e portanto é jurista, mas não pratica o direito. Exerce a atividade de professor. A verdade é que exerce a atividade de jurista, mas também, enfim, não é de... Enfim, quer dizer, o advogado nunca acaba o seu exercício. Hoje temos aqui para conversar vamos conversar sobre a nova política definida pelo Governo relativamente ao IVA, à descida do IVA nos produtos alimentares e os efeitos que isso pode ter na Revolução dos Portugueses. Nuno Camilo, como foi o Nuno Camilo que trouxe este tema para cima da mesa, gostaria de começar por ele a discussão deste tema. Antes de mais, muito boa tarde, obrigado pelo gentil convite, cumprimentar os meus colegas de painel. Eu, em relação a este tema, a sugestão é essencialmente pelo seguinte: nós vimos um governo muitíssimo preocupado com as pessoas, em arranjar uma série de apoios sociais, é a internet social, é o passo social, é tudo social. Mas depois a Europa, em abril de 2022, autorizou os Estados-membros a fazer um acerto no IVA, tendo em conta a conjuntura económica e tudo aquilo que a guerra e o Covid, na altura Covid e também a guerra já, nos estavam a arrastar. E na verdade o que aconteceu foi que o governo português fez-se completamente distraído em relação a esta matéria, como também na questão dos impostos petrolíferos, em que podia ter descido e ter feito as compensações, mas arranjou sempre mecanismos de pagar os 5 euros se fizesse o registro, se não fizesse não recebia, pronto. Enquanto o governo espanhol, logo de imediato, reduziu o IVA no cabaz alimentar, primeira questão, e até nos impostos petrolíferos baixou diretamente. E aquilo que eu acho que é relevante é perceber em que medida é que o governo beneficiou com isto. Claro que nós vemos que o governo, estamos a falar em muitos milhões de euros, que são transacionados todos os dias em produtos alimentares, quer para o consumidor final, quer para as empresas, e na verdade o governo conseguiu fazer almofadas quando podia ter reduzido e compensado as famílias numa situação de desconforto financeiro. Eu gostava de salientar que nós em Portugal, de uma forma ampla, hoje temos cerca de 1,9 milhões de pessoas que vivem muito perto da pobreza. Portanto, pessoas que têm salários muito baixos e outras pessoas que atravessam dificuldades muito grandes. E depois temos 2,4 milhões de pessoas que vivem com apoios diretos e indiretos do governo. E apoios sociais. O que significa que, se nós olharmos para o universo da população, num universo de 10 milhões, nós temos em média aqui 4,4 milhões de pessoas. O que significa que é muitas pessoas dependentes de subsídios e dependentes de situações económicas muito frágeis. Portanto, se o governo tinha essa preocupação social, deveria ter dado um sinal muito mais cedo, primeira questão. E a segunda questão é, nós estamos a caminhar para um país de empobrecimento social grande, mas estamos felizes e contentes. Continuamos a ter a seleção a marcar golos, o Ronaldo voltou, marcou mais 2 golos ontem, grande alegria e pagode para Portugal, mas na verdade aquilo que nós temos é a descapitalização das famílias e das empresas. É verdade que a conjuntura económica é externa, não é uma consequência interna, mas o governo tem essa função de fazer esses processos de compensação. Portanto, eu, nesta matéria, dou uma nota bastante negativa ao governo, porque tarde e más horas, só depois de muita reclamação e de muitos problemas a agudizarem-se, é que foi capaz de fazer uma proposta para o cabaz alimentar. Eldado, qual é a tua opinião sobre isto? E vou aqui introduzir uma questão que é a dívida portuguesa. Pronto.
sobre a questão se o governo, o Estado, não está a pôr a dívida portuguesa muito na borda dos interesses nacionais. Ora bem, eu sobre isso até podia começar por aí, mas primeiro vou abordar a questão do IVA no chamado cabaz alimentar. Eu não sei, tenho muitas dúvidas de que esta descida do IVA em cerca de 40 produtos alimentares, que é o que está previsto, se vai resolver alguma coisa em termos de ajudar as famílias a viver com maior desafogo económico. E não vai porquê? Ou melhor, creio que poderá não ir porquê? Em primeiro lugar, porque ninguém me garante que o IVA, ou aquilo que o Estado deixa de arrecadar em termos de imposto, não venha a repercutir-se logo a seguir nos preços dos centros comerciais, dos supermercados. Não estou a ver como é que só por si isto pode controlar os preços. Porque controlar os preços significa, desde logo, saber como é, ou que preços se praticam nos produtores e que preços depois se praticam no mercado. Porque se isto não se fizer e não se fiscalizar a diferença que vai entre a aquisição dos bens nos produtores e depois a sua distribuição, então como é que é possível saber se isto não é absorvido? E se for absorvido, naturalmente quem perde somos todos nós. Não só as potenciais pessoas que iriam beneficiar disto e que de um momento para o outro deixam de beneficiar, como também o Estado deixa de beneficiar da arrecadação de impostos. Relativamente à questão que colocaste, eu penso que essa deriva da preocupação com o déficit e a dívida pública é uma coisa que realmente tem que ser muito bem pensada, porque eu não sou adepto de que a dívida pública possa exponencialmente subir e acho que tem que ser minimamente controlado o déficit. Agora, o problema é como é que isso se vai fazer. Como é que isso vai fazer? Como disse o Nuno Camilo, nós temos uma percentagem enorme de pessoas que vivem à custa do Estado. Não é? Que são sociedades dependentes, que têm uma série de apoios e que não são meia dúzia, são muitas pessoas. E se de um momento para o outro essas pessoas não tiverem acesso a essas almofadas, bem, então em vez de 1,9 milhões de pessoas junto da pobreza, isto ia para 4,5, ou seja, metade da população portuguesa. O que significa que, em termos de pessoas no mercado de trabalho ativo, ficavam reduzidos a uma classe que vive muito mal. Porque, com os salários que se praticam em Portugal, como é que há famílias que podem... Como é que se pode conceber que haja famílias a viver com 700 e 800 euros por mês e com filhos e com prestações de casa e com tudo isto? Quer dizer, isto é um sufoco financeiro que eu, sinceramente, me preocupa. Mas essa deriva está a trazer, e não é só, cá ainda não se começou a sentir muito, mas a nível internacional está a trazer problemas terríveis. Vejam o que se está a passar no Reino Unido e em França e na Grécia, só para falar em 2 ou 3 exemplos, porque as pessoas vão ter problemas financeiros complicadíssimos e naturalmente que continuamos a assistir a este fenómeno. Os ricos cada vez mais ricos e os pobres cada vez mais pobres e cada vez mais pobres.
Mas há aqui uma questão que é a questão da política dos rendimentos, que é uma política que Portugal não tem sabido gerir ao longo dos anos, não tem sido capaz de gerir. Mas não está muito associado, e aí o Nuno tem uma certa experiência mais alargada do que nós, do que eu particularmente. Portanto, de ter uma estrutura empresarial muito heterogénea, mas muito pequena, muito sustentada em micros e médias empresas, mas sobretudo em micro, e isto não leva também a que a gestão da política de rendimento não tenha uma orientação, um caminho certo, porque está apoiado em pequenas unidades familiares e, portanto, isso estraga muito, digamos, a maneira como se pode olhar para uma política de rendimentos mais assertiva, apesar do governo ter feito um acordo de concertação social de rendimentos para os próximos 3 anos, ou 2 anos, 3 anos, mas isso de facto condiciona e mais, quer dizer, nós tivemos sempre uma política de rendimento de salários baixos. Sim. Mão de obra barata, como diria Belmiro de Azevedo. Eu considero que eu acho que temos que mudar a narrativa do país. A narrativa neste momento está em que nós temos é que dar apoios sociais porque as pessoas cada vez estão mais carenciadas e mais economicamente dependentes. E eu acho que nós temos é que mudar este paradigma. Nós temos é que pôr as empresas com uma carga fiscal menor para conseguirem pagar melhores salários. Nós temos que pensar que hoje a carga fiscal não é hoje apetecível a um empresário apostar numa determinada área, porque quando a área começa a dar, o Estado vem logo sugar rendimentos. E vejamos o que é que aconteceu no alojamento local. Cidades como Porto, como Lisboa, como Aveiro, safaram-se à custa do alojamento local. E agora o governo não só, não é? achou... Sim, para não estar a dar o mapa de Portugal, não é? Claro. Mas no Estado, neste momento, está... Mas não achas que o Estado não vai recuar porque as câmaras já estavam a fazer esse trabalho? Mas o problema que nós temos aqui é que nós temos um tecido empresarial, na verdade, nano, microempresas, empresas muito familiares, em que nós devíamos incentivar as empresas, muitas delas se calhar a fundir-se e a criarem projetos para internacionalização, ok? Porque nós hoje, se quisermos exportar em quantidades consideráveis para alguns países, nós não temos escala. E temos, ok, vamos andando aqui a desenrascar, não pode. O país, por exemplo, ainda agora o PRR, nós estamos novamente a apostar no betão e a apostar na construção de rotundas e de equipamentos que não fazem novamente sentido. Nós perdemos milhares de oportunidades no passado, quando andamos a pôr no mesmo concelho uma piscina aqui, outra piscina no outro concelho logo ao lado, que na verdade só precisávamos de uma piscina que alimentasse os dois. E temos que pensar o país de uma maneira diferente. Mas a política de rendimentos é completamente errada, na minha opinião, porque como é que as empresas, nós hoje, quando um empresário acorda de manhã, é IVA, é IRC, é imposto por conta, é a taxa social única, é higiene e segurança no trabalho, é medicina no trabalho, é a internet, é os telemóveis, é a avença aos advogados, é a avença ao advogado, é a avença ao contabilista, se for uma SA tem que ter um revisor oficial de contas. Quer dizer, ele no mês, qual é o dia do mês que ele não tem uma fatura para pagar? E isto está a atrofiar as empresas. E depois, cada vez do ponto de vista legal, cada vez mais exigentes. E uma pessoa para entrar em determinados setores de atividade, nomeadamente no tecido empresarial hoje, as exigências legais são tantas que uma pessoa desanima logo. E depois falam que as pessoas têm salários baixos. E eu peço imensa desculpa, mas há uma questão de fundo que é esta. Nós temos um salário nacional, o salário mínimo nacional. É verdade. Mas quantas pessoas é que vão para o primeiro emprego e que ao fim de algum tempo o salário delas sobe consideravelmente porque o trabalhador é bom? Muitos. E nós hoje, eu quando estava na negociação dos contratos coletivos de trabalho para a área metropolitana do Porto, em representação dos trabalhadores, dos empresários, eu quando me sentava com os sindicatos, a primeira coisa que eu lhes dizia era assim: eu quero aumentar os salários.
Porque quanto mais o trabalhador tiver, mais ele vai consumir. Ponto. Ok? E quanto mais ele tiver no bolso, mais satisfeito ele vai andar. E mais a empresa vai produzir. Portanto, eu quero aumentar. Agora, temos que aumentar de uma forma razoável. Para aqueles que são maus. Porque os que são bons pagam acima da tabela. Ou nós vamos acreditar que toda a gente ganha o mesmo nas mesmas empresas? Há salários diferenciados há muito tempo. Agora, também temos políticas de algumas empresas que chegam a uma determinada altura que já não conseguem progredir mais, porque não há progressão na carreira, porque não há, são as tais empresas familiares. Tudo bem, mas a política de rendimentos tem que alterar, mas é a mentalidade do Estado, que é menos peso no setor empresarial para as empresas serem obrigadas a pagar. Agora vejam o seguinte, e vamos dar exemplos práticos. O IVA da restauração é para descer. E com isto nós vamos fazer o quê? Vamos baixar os preços das emendas e vamos aumentar o número de trabalhadores. Aconteceu? Não aconteceu. Ok. Quem é que é a culpa? É do Estado. Porque o Estado não controlou e não fiscalizou. Porque dizia, agora os senhores vão ter que baixar a vossa tabela em 10% ou em 20%. E tinha que ser por decreto. Só assim é que a coisa vai lá. Quando me diz que os produtos alimentares podem subir agora nos supermercados, em Espanha aconteceu isso. Nós temos agora é que dizer. Aumentou 16%, eu fiquei admiradíssimo. Em alguns sítios. Mas a ASAI fez agora uma ação. Temos isso é fraude. Isso é fraude. E é uma coisa escandalosa, não é? É uma coisa escandalosa. Mas política de rendimentos, sim senhora, temos que mudar. Mas temos que mudar a cassete. Que é, nós não podemos continuar a ter as pessoas, vamos aumentar os apoios sociais. Não, nós temos é que arranjar mecanismos para tirar as pessoas de continuar a receber subsídios e para darem um salto na vida. Porque só assim é que nós conseguimos. Porque há uma coisa que é esta, as pessoas não estão a ver a crise que aí vem. E a crise que vem aí é bem pior do que a que nós já tivemos em 2009, 2008. Mas eu gostava que nós não nos esquecêssemos de dois filósofos portugueses que nós tivemos. Um era o Sócrates de Lisboa, que dizia que a dívida é para si gerindo. É verdade. Pronto. O Passos dizia uma coisa diferente. O Passos dizia não é para se pagar e temos que cumprir. E toda a gente dizia que ele era maluco. Nós agora temos o António Costa, que vai para lá, não da Troika, mas para lá da guerra e para lá do Covid, já tem uma carga fiscal bem superior àquilo que foram os impostos do tempo do Pedro Passos, e está tudo calmo. Eu, por acaso, relativamente à carga fiscal, eu estive a analisar. Portugal está na média europeia, aliás, está ligeiramente abaixo da média europeia das taxas. E uma coisa surpreendente para mim, é que fiquei mesmo surpresa, querido, foi a taxa de imposto nos Estados Unidos da América, que é ainda mais elevada do que a portuguesa. Mas não pagam tantos impostos como nós. Não importa, mas a taxa fiscal deles é muito superior. E não tem aqueles benefícios. Depende de Estado para Estado, atenção. Sim, mas é média, estou a falar do federal. Mas atenção que a média não é justa. A questão é esta. Porque eu posso estar a comer uma pizza e você não está, e a média diz que comemos metade de cada um, não é? Mas é que a taxa deles é elevada e não tem os benefícios que têm os portugueses relativamente, por exemplo, ao Serviço Nacional de Saúde, à educação, essas coisas, não é? E porque os Estados Unidos, eu também não sabia, foi onde é que fez um trabalho sobre isso, têm apoios sociais muito relevantes. Eu pensava que não tinha, mas tem apoios sociais muito relevantes a grandes níveis de população. Olha, uma dos estados com uma taxa de apoio social é o Mississippi, que é brutal, quer dizer, estou a falar de gente na ordem dos 40% a 50% de precisar de apoio social. Fiquei admiradíssimo. Que é para reduzir a criminalidade. Provavelmente, não sei, fiquei muito admirado sobre isso. Portanto, de qualquer forma, o que há que perguntar é assim, e eu até podia considerar e considero que a carga fiscal é exagerada, sem dúvida nenhuma. O Estado Social é um Estado, digamos, que nos fica caro, em termos de saúde, de justiça, de educação, isto fica caro. Segurança. Isto fica caro, não é? Nós temos muito funcionalismo público e... Isso dizem os sindicatos da função pública são menores menos do que aquilo que foi. Portanto, mas a questão é a mudança de paradigma, já nem digo do discurso, digo da política, a mudança de paradigma
como é que é feita. Eu gostaria de ouvir a oposição ao governo dizer o que é que se propõe fazer. E eu não ouço nada disso. Eu ouço criticar, dizer que isto que está mal isto, que está mal aquilo, que está mal aquilo. Tudo bem, e está. Mas qual é a alternativa? O que é que vamos fazer? O Nuno Camilo estava a dizer, menos carga fiscal nas empresas, ficariam menos asfixiadas e, naturalmente, poderiam pagar melhores salários. Portanto, isto é lógico, mas quem é que garante, como é que isto vai ser feito? Era com incentivos do género, pagar um IRC muito mais simplificado e menor, mas a contrapartida seria subir os salários. Já há uma medida sobre isso. Pronto, mas ainda agora vimos, isto é recente, os empregados do serviço doméstico. As pessoas vão ter que se contar para a Segurança Social, etc. O que é que vai acontecer? Vai haver desemprego de certeza absoluta no serviço doméstico. Porque grande parte das pessoas que estão no serviço doméstico nem querem porque já estão a receber ou subsídios por morte, disto ou outro tipo. E não querem porque depois vão declarar, são obrigadas a declarar um rendimento que de outra forma não declaram. E portanto isto vai isso ser... é que vai ainda cobrindo alguma mal-estar, alguma pobreza. Exatamente. E portanto a questão é esta, como é que isto vai ser feito? Qual esta mudança de paradigma, que eu até aceito que sim, que se deve fazer, mas que os diabos, eu por exemplo, que sou reformado, posso dizer que uma grande parte da minha reforma vai para o Estado, nem lhe vejo cor, não é? E eu nunca descontei para a Segurança Social, até descontei para uma caixa de previdência privada, mas de facto o Estado, este Estado Social é caríssimo, é muito caro, só que como é que vamos encaixar um Estado mais barato com uma subida do nível de vida das pessoas? Porque há uma coisa que o Nuno Camilo aqui disse, lapidar. E eu estou fartíssimo de dizer isso. A felicidade do ser humano mede-se pela sua capacidade de acesso aos bens, sejam eles de que natureza forem. A capacidade de acesso aos bens é que torna as pessoas felizes. Não é? E a incapacidade torna as pessoas infelizes e cheias de vergonha. Portanto, quanto mais as pessoas ganharem, não há dúvida nenhuma que isto vai ser gasto em produtos alimentares, casas, automóveis, televisões, pronto, tudo isto, a maior parte destes nomeadamente nas classes de rendimentos mais baixos, vão consumir no mercado interno. Os outros vão consumir no mercado interno. Não vai servir de incentivo para a criação de empresas. Pode servir de incentivo, sim, para que as empresas que já estão a produzir e que já estão no mercado possam, digamos, vender mais, naturalmente. Sim. Mas, Camilo, há aqui uma questão que também importa relembrar, é que, de facto, a própria maneira do português pensar, e o Nuno falou numa coisa que é fundamental, que no meu entender seria fundamental, era a fusão de várias empresas para criar sinergias bastantes para... Mas o nosso sentimento de propriedade não nos leva a partilhar, a compartilhar com outras empresas, experiências, negócios, para ganhar dimensão. Eu vejo-me sempre a lembrar nestas coisas, nos terrenos do lado da Bragança, atrás dos montes, quando se queria fazer as cooperativas. Não era as cooperativas, era fazer a agregação de terrenos, não é? Para dar dimensão, escala aos terrenos. Ninguém foi favorável a isso. Nas empresas acontece um pouco isso.
E nós temos empresas, nomeadamente nas áreas tecnológicas, que se tivessem a oportunidade de fazer infusões, estariam hoje no mercado com um valor considerável, e elas são vendidas logo à partida quando ganham alguma escalazinha. Escalazinha, porque depois são comprados por multinacionais. Mas Figueiredo, veja o seguinte, nós nunca imaginamos que empresas da construção civil fizessem fusões como fizeram. Sim. E fizeram. Há uma nova geração mas que está muito disponível para isso. Fizeram para concursos específicos. Não, mas depois acabaram de... Sim, mas ficaram consórcios. A Mota em Gil ficou e outras que se foram juntando. É uma questão de escala. É uma questão de escala que é... As empresas vão perceber que com o tempo... E vejam o seguinte... Este processo da digitalização, do comércio digital, acelerou um processo em que vai obrigar as empresas, mais tarde ou mais cedo, a fundirem-se. Caso contrário, elas nenhuma nem outra safra. Não tem hipótese. Porque não têm capacidade de resposta. Mas, respondendo aqui ao meu colega de painel, que quem muita estima tem, bastava-nos só tomar uma medida. Uma. Que era não termos recomprado a TAP. Só aí já foram 3 mil milhões de euros que se derreteu lá. Abriu-se a janela de um avião e mandou-se 3 mil milhões por lá fora. Agora imaginem quantos impostos é que se tinha poupado às famílias e às empresas só aqui. A outra medida era um PRR muito mais vocacionado para as pessoas e um PRR muito menos vocacionado para o botão e para a construção de edificado. O edificado, o desafio que nós vamos ter nos próximos tempos, chama-se um desafio para o envelhecimento da população. E neste momento não há nenhuma política ativa nessa matéria. O Governo está agora a criar uma agência, para o envelhecimento e afins. Ainda bem que estão a começar a pensar no tema. Mas estas medidas, quer a TAP, que é uma questão de circunstância, e são 3 mil milhões de euros que já foram lá enterrados, mais a questão do PRR, mais vocacionado para as pessoas. E nós esperamos reaver dinheiro do investimento da TAP? Não temos hipótese. Eu tive a maldade. Vai ser um bocado difícil. Eu tive a maldade de analisar as contas. Que a privatização traga, digamos, nem sequer encaixe financeiro. Vai ser difícil. E é inacreditável que a lógica de nacionalização tenha sido uma, não é? Porque era uma lógica... Era uma necessidade de circunstância eleitoral. Pronto, aí estamos de acordo. Mas toda essa lógica que se alterou. E assistimos a coisas inacreditáveis. Agora a TAP deu lucro, pelos vistos, deu lucro. Mas mudaram, fizeram uma mudança. Sim, eu sei. Okay. Mas foi à custa de abaixamento de salários dos seus funcionários, designadamente pilotos e pessoal de bordo, etc. E assiste a uma coisa inacreditável, que é uma senhora que era CEO da TAP, é despedida por indecente má figura, enfim, entre comas, e agora sente-se com direito, e o ministro da tutela já admitiu essa hipótese, a receber um prémio de produção. Porque atingiu o objetivo. Porque atingiram 2 anos antes do que estava previsto. Mas isso tem a ver com a lealdade ou deslealdade que a senhora mostrou ao longo do processo. Embora eu pessoalmente não esteja muito de acordo, acho que a senhora devia manter o... Temos que ver a capa do jornal. Há um jornal do Diabo, não desta semana, mas da semana passada, e a capa é elucidativa. Sim. Há jornais que eu não leio, são deles. Mas vemos as capas, não é preciso ler, vemos só a capa. Que é para não cair na tentação. Mas, Nuno, por acaso, é que estou a chamar muito o diabo, pai, não sei um dia dele. Estão. Agora, focaste num problema que me aflige particularmente. Eu pertenço a uma geração, e tu também, de combate pela democracia, de combate contra uma ditadura. Essa foi a geração que crescemos na nossa juventude. E é engraçado verificarmos que, à medida que
o Estado deixou de corresponder aos interesses das pessoas, a deriva é nacionalista e de extrema-direita. Isto está a acontecer em todo o lado. Em todo o lado. E as pessoas facilmente se deixam levar por este tipo de narrativa e não sabem muito bem onde se estão a meter. Porque vai haver problemas muito piores do que existem agora, os que existem agora, se eventualmente esses partidos chegarem um dia ao poder. E isso é uma coisa que me preocupa. Mas, Mário, grandemente. Não foram os políticos que ao longo dos tempos deixaram de ser líderes e passaram a ser chefes e passaram a... Não, isto ocorre porque se abandonou na Europa, sobretudo na Europa, se abandonou a política da social-democracia e deixou-se o capitalismo neoliberal sem freio. Mas, pronto, eu tenho uma opinião diversa, porque eu acho que, acima de tudo, o que aconteceu, na minha opinião... E veja o que aconteceu na banca. Foram os políticos que deixaram de corresponder àquilo que era o... Pois deixaram. E essa que é o grande mal, é que de facto levaram para a deriva de extrema-direita. Aliás, não terem compromisso, terem assumido os compromissos que a qualidade dos políticos a nível europeu é péssimo. Mas eu se calhar tenho uma visão mais básica, mais muito básica, que é, se nós tivéssemos limitação de mandatos reais, e quando eu digo limitação de mandatos é alguém que está no Parlamento só pode estar no Parlamento 2 legislaturas. Alguém que vai para o Governo só pode estar no Governo 2 legislaturas. Porque não se cria vícios, não se acomoda. E porquê é que o Presidente da República tem uma limitação de mandato? Porquê é que não é extensível aos deputados, por exemplo? Nós vemos as câmaras municipais, mas se eu posso ser vereador da Câmara durante 20 anos e depois pronto, agora vou Presidente da Câmara. Os vícios estão lá, não é? Os vícios estão lá, não é? Portanto, se nós começássemos por uma coisa básica, e é uma lei de dizer assim, bombeiros, associações, coletividades, limitação de mandatos para toda a gente. Estamos todos no princípio da igualdade. Infelizmente nas coletividades, se isso tivesse acontecer, elas fechavam. Porque se não houvesse os carolas... Mas, Figueiredo, veja o seguinte, mas é isso que não pode acontecer, porque há pessoas que vão para lá e secam os sítios. Eu estive numa instituição durante 9 anos como presidente e apanhei turbulência grande e percebi que eu e a equipa que estávamos tínhamos que aguentar aquilo para aquilo não ir à falência. Conseguimos superar a tempestade e a seguir viemos embora, todos. E porquê? Mas não foi porque perdemos eleições, foi porque dizemos, acabou o nosso ciclo, tem que vir para cá outros. Há uma coisa que são aquelas as profissionais, um gajo de mantém. Depois as coletividades, as coletividades ditas populares, se não houver um conjunto de carolas que aguentem... Mas tem que aparecer outros. Porque há um dia que eles vão morrer. E fecha. Isso é outra história. Vamos falar de outra coisa que é... E daquilo que o Nuno há bocado falou e que o Eldado Mário já tinha abordado, que é a questão da banca. Porque, de facto, os tremores que andam por aí é de que se nada se for feito relativamente à banca, podemos sofrer uma crise muito superior àquela que vivemos em 2007, 2008. Toda a estrutura, e nós sabemos que não existe união bancária na Europa, não existe. Há um pré-acordo. É o que há. E isso traz grandes dificuldades. Porque nós sabemos que o grande capital financeiro deixou de precisar das instituições. E designadamente das instituições democráticas. E estão em roda livre. E, portanto, os países, e sobretudo aqueles com economias mais complicadas, ou mais necessitados, estão à mercê dos mercados. Ora bem,
que estrutura, que resposta é que eu estou a falar agora da Europa, que resposta é que uma Europa unida poderia dar em termos de política bancária e de mercados para impedir ou reduzir drasticamente os riscos que estão aí à porta de termos uma crise pior que a que tivemos em 2008 e 2009. Porque eu acho que, e no caminho, infelizmente tem razão, acho que vamos ter uma crise muito complicada, muito complicada. E se isso acontecer, eu temo muito, desde logo, pela ordem. Pela ordem. Oh, Nuno, esta é uma questão que é muito complicada, porque de facto nós temos vivido ao longo dos anos, e eu outro dia tive agora as crises que foram lançadas pelo sistema financeiro, e elas acontecem mais ou menos cíclicas de 20 em 20 anos. 20 em 20 anos aconteceu em 60, aconteceu em 80, aconteceu em 2000, 20, 25 anos é o período mais ou menos que... E nós fomos confrontados com essas crises e não conseguimos regular um setor para que essas crises não aconteçam. Porque normalmente as crises acontecem porque há uma falta de confiança nas instituições bancárias. E isto foi o que aconteceu ao longo do tempo, e por isso é que o Silicon Valley foi uma corrida Mas Silicon Valley é um bancozinho. Sim, mas agora o se falarmos UBS... num Credit Suisse ou num Deutsche Bank, quer dizer, por amor de Deus, isso aí... Mas isso quer dizer, porque... Mas isso o Silicon Valley foi por uma questão da confiança. Sim, claro. E uma corrida depois dos sistemas financeiros. E depois isto em dominó. Isto é sistema de dominó. Quer dizer, o que fazer? Eu acho que nós devemos começar por Portugal, como é óbvio. Como é evidente. Nós em Portugal é assim, a ASAI fiscaliza as empresas, ok? O Banco de Portugal toma café com os bancários e com os bancos. Com os banqueiros. Com os banqueiros. Com os banqueiros. Toma café com eles. Mas, e nós não temos medidas. Mas há uma coisa, isso é um facto, mas há uma coisa que me preocupa muito, porque há um espírito que eu, em 2007, 2008, que eu vi na Associação Portuguesa de Bancos, é que a banca não precisa de regulamentação porque é o setor mais regulado do mundo. E veio a acontecer o que aconteceu com os bancos todos, o Banifo, o BNP, o BCP. Isso é completamente falso, como se viu. Sim, eu recordo-me que mas era com grande entusiasmo que nós víamos as conferências de imprensa do BES, em que eles estavam todos vestidos a rigor, ali, impecáveis, a anunciar, transpiravam confiança, transmitiam que tiveram sucesso de milhões, mas tinham uma versão do Excel estragada, que tinha menos zeros do que aquilo que as contas estavam lá na realidade. E na verdade, o problema que existe é um problema estrutural, não é na banca, é um problema estrutural de liderança na Europa, que nós não lideramos em nada. Nós estamos só preocupados em vamos cada vez meter mais acionistas, que são países, para dentro da empresa, ok? Vamos crescer para ganhar cota de mercado. Mas estamos cá dentro, ninguém se entende, não é? Nós não temos um Código Civil Europeu, nós não temos uma Constituição Europeia, nós não temos... O Banco Central Europeu controla, sabe Deus como, não é? De vez em quando vêm uns senhores, vê umas coisas, mas está sempre tudo bem, vão-se embora com o Excel, está sempre bem, porque há uma brincadeira que uma vez, isto não foi verdade, um senhor de Gondomar que vendeu uns terrenos ali no Hospital São João, depositou no banco uns milhões. E uma vez chegou ao banco e disse que queria ver o dinheiro para ver se estava lá. Foi uma chatice, porque ele quis ver lá o dinheiro. Quero ver se ele está mesmo aí. E foi um 30 e ele para lhe explicar que não era bem assim, não é? Não é? Mas nós precisávamos de muita gente que fizesse isto. Porque na verdade, eu não consigo perceber. Os bancos aumentam indiscriminadamente as taxas. Esta brincadeira da conta zero, de comissões zero,
Se nós formos ao banco e quisermos alterar, eles boicotam-nos. Porque dizem, olha, este não é o balcão onde o senhor fez o pedido do serviço, portanto tem que ir ao seu balcão. Mas se eu quiser depositar dinheiro fora do meu balcão e quiser levantar, eles deixam. Mas eles fazem. O grande problema é que a banca faz tudo o que lhes apetece e Ninguém faz nada. Ninguém faz nada. Veja as taxas de juros como é que elas têm aumentado. É como as bombas de gasolina. Aquilo taxas aumenta, são- mas depois não desce, apesar de nós comprarmos combustível lá fora mais barato. Não é? Não, mas uma coisa é que as taxas que eles têm o problema da taxa orientadora, que é a Euribor Banco Central, não é? Tem sempre, depois é a questão do spread. E eles cada vez mais aumentam, quando não têm dinheiro, quando não têm taxa de juros, aumentam o spread. Mas Spread vejam, e comissões. E comissões. Comissões. Comissões é uma mas coisa. vejam que os bancos agora ganharam um bocadinho de vergonha e começaram a remunerar as contas. Não na totalidade, mas não é a conta básica, entenda-se a conta à ordem. É, a pessoa tem que ir lá fazer uma promissória, o dito promissório, uma conta depósito especial. Mas realmente era uma vergonha nós termos lá dinheiro, as empresas, as famílias, e não termos remuneração nenhuma, porque o banco estava a usar o nosso dinheiro. Eles não nos estavam a guardar o dinheiro, eles estavam a beneficiar com o nosso dinheiro que lá está. E nós não tínhamos benefício nenhum. Também faz parte do contrato. Mas o não é? discurso não, mas não é. Isso faz parte do contrato. O Esse discurso- contrato tem nome no direito civil, como sabe, que é o contrato do depósito, não é? O contrato do depósito. Agora, o que se torna arrepiante, e isso sim, é que não existe fiscalização nenhuma eficaz, porque senão isto tinha sido estorvado, digamos assim, ou altamente limitado. Não existe, porque realmente o Banco Central Europeu e o Banco de Portugal, e estamos agora aqui a falar em Portugal, o banco não controla nada nem ninguém, porque na altura em que aconteceu isto que aconteceu com o BES e com o Grupo Espírito Santo, não me digam que enfim, os diretores do Banco de Portugal, o presidente, pelo menos, não sabia de que forma é que isto estava. Era impossível não saber. Era impossível não saber. Com trocas de cartas, ainda por cima. Tudo. Mas eu havia, gostava- por acaso eu nunca compreendi a questão da criação do banco no Cabo Verde ou na São Tomé e Príncipe. E isso é que eu nunca percebi, quer dizer, como é que isto foge aos olhos do Banco de E Portugal. eles tinham outro na Suíça também. Sim, Portanto, Não, mas há uma coisa há uma coisa que me chateia, solenemente nisto. Eles pagam auditores e grandes companhias de auditoria para terem as contas auditadas. E não acontece nada, não são chamados a indemnizar os depositários. os dados que têm, Mas Analisam por aquela base. então que não se faça auditorias, que não seja obrigatório, porque estamos a alimentar com o nosso dinheiro empresas, não é, de auditoria, que não servem para nada. não, mas as auditorias não são pagas por nós. Então, Não, Quem as paga? são pagas pelas empresas. sim, e depois eles fazem repercutir os custos a quem? Tá bem. Dessa forma indireta, sim. Sim. Mas ó Vieira, eu gostava de destacar aqui duas coisas para mim que ainda, além desta falta de regulação e falta de controle, há duas coisas que me são bastante preocupantes. A primeira chama-se estes pseudo-bancos que têm aparecido, os Revolutos da vida, em que as pessoas nem sabem se aquilo é um banco ou se é uma empresa que faz transportes de dinheiro de um lado para o outro. E nós não sabemos qual é a garantia, não é? Porque enquanto nós chegamos ao banco e sabemos que se estivermos lá, não é o meu caso, mas se estivermos lá mais 100 mil euros, o banco acima de 100 mil euros não responde, ok? Abaixo de 100 mil euros o banco responde, pela perda de capital. Nós nestes pseudo-bancos, eu disse o Revolut, como podia ter dito muitos outros, nós não sabemos onde é que eles são sediados, como é que funcionam, nem qual é a tipologia de relação. E depois há uma questão que nós temos vindo, eu tive a semana passada numa conferência muito interessante sobre cibersegurança, e fiquei, eu não sou uma pessoa de ficar alarmado, sinceramente, mas fiquei bastante preocupado, que é a facilidade com que nós hoje temos os hackers que entram no sistema, tiram a informação, pedem dinheiro e devolvem sem mexer, não vão ver o que é que lá está, ok, tem, digamos que, pudor,
Até parece uma coisa estranha, mas tem pudor, ok? E depois temos os mercenários digitais, que são os que são contratados. E imaginem o seguinte, há empresas hoje que contratam estes senhores para boicotar outras empresas que são concorrentes a elas. Nós tivemos recentemente uma empresa que aconteceu isso. Uma grande empresa cervejeira que ficou bloqueada. E o rumor é que foi uma concorrente que lhe fez isso. Se calhar não foi a concorrente maior, foi uma mais pequenina. Se calhar já aconteceu com 3 ou 4 empresas em Portugal que se segue. Portanto, isto está a acontecer com uma frequência muito grande e eu devo-vos dizer que a minha surpresa é como é que eles ainda não entraram nos bancos. É que se vocês derem conta, das duas uma, ou entraram e alguém passou o cheque e não queremos saber, como é que eles ainda não entraram nos bancos? Porque, agora imaginem, os bancos sem regulação, cibersegurança com problemas, mais vale a pena ter dinheiro em casa. Já estão lá. Mais vale a pena ter dinheiro em Eu estou a casa. apostar muito na cibersegurança. Mas há uma coisa que eu estranho, até pegando nas palavras do Nuno, que é nós queremos assumir sempre riscos. Porque apareceram as bitcoins e foi uma adesão muito grande às bitcoins. E as bitcoins não onde é que estão, quem são, como são. Agora houve um desfalque de 32 mil milhões de dólares. Mas nós queremos. Mas isso é pensamos que vamos ganhar muito. Não é? Isso é típico do ser humano. O ser humano tem uma avidez natural para conseguir mais e melhor. E quando se trata de arriscar, as pessoas pensam 2 vezes, mas depois de assumirem essa decisão, se as coisas correm mal, vem negar que arriscar. Vem negar que arriscar. Isso é o caso do BPP. Por exemplo. O BPP oferecia taxas elevadíssimas. Por exemplo. Não é? Quer dizer, quem é que oferecia 10% quando o mercado estava a oferecer 6%. ou 2% ou 3%? Não é? E, portanto, as pessoas normalmente não são burras, não é? Porque sabem. Mas isso faz Vai parte correr da bem. avidez. É. Vai correr bem. Agora, o problema continuo a dizer que o problema reside na regulação. Agora, a questão quanto a mim, é manifestamente ideológica. Mas Não é? não ganha. Porque eu não direi mas isso. no Eu não direi meu, isso. no meu sentimento porque, quer dizer, Mas a regulação Eu- funciona mal no em Portugal todo. Se você entrar na autoestrada, pôr a raposa a guardar as galinhas. não, como é que nós entramos na autoestrada e vemos uma placa a dizer Repsol 1,99€, Galp 1,99€, Claro. BP 1,99€. Mas eles têm os mesmos custos de estrutura, de transporte, de tudo. Não, É mas- coincidência. E não há ninguém que seja capaz. Coincidência não é. E não há ninguém Nós que seja sabemos capaz que de dizer, meus meninos, parem lá de brincar com isto, não é? Claro. Vamos pôr o preço real, no martelem isto para todos iguais. Exatamente. Você vai às telecomunicações, é a mesma coisa. E como os hipermercados não acontece a mesma coisa. Portanto, a regulação não é uma coisa que funciona. Em tempos apareceu uma notícia a dizer que a entidade reguladora tinha atribuído não sei quantas centenas ou dezenas de multas a mais que no ano anterior e que tinham feito muito mais fiscalizações. Aos pequenos. Aos pequeninos. Esses sim, eles vão lá e martelam-nos. Eu posso falar assim porque as minhas empresas estão em setores diferentes, senão já sabia que segunda-feira alguém ia lá bater à porta. Olha, foi um prazer estar convosco. Para a semana haverá mais, com outros temas. Até para a semana.